Câmara Municipal de Jesuítas. Processo da 36ª sessão ordinária do dia 4/10/2021. Convido o vereador Paulo para proceder à leitura do Evangelho, logo após a oração universal. Todos de pé. O início da sabedoria. Quem teme ao Senhor aceita a correção, e aquele que o buscam encontram o seu favor. Quem investiga a lei, dela ficará saciado, mas para o hipócrita ela é motivo de queda. Os que temem ao Senhor encontram a justiça, e suas ações justas brilham como luz. O homem pecador não aceita a correção, e encontra sempre justificativa para seguir os próprios caprichos. O homem de bom senso não deixa de refletir, enquanto o estrangeiro e o orgulhoso não conhecem o temor. São palavras do Senhor. Aprovação da ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Jesuítas. Ata da 35ª sessão ordinária, relativa ao segundo período legislativo, realizada no 27º dia do mês de setembro do ano de 2021. Faltaram os vereadores Paulo Tida Shibuya e Valdeir Helena dos Santos. E, havendo quórum legal, a presidente Ângela Cristina Tomé de Oliveira declarou iniciada a sessão às 19 horas. Iniciada a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em discussão, foi aprovada sem restrições. Prosseguindo os trabalhos, passamos para a leitura do dia. Projeto Decreto Legislativo número 002/2021. A matéria será encaminhada às comissões permanentes e a quem de direito. No pequeno expediente, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. Da mesma forma, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra no grande expediente. Ordem do dia. Em discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 002/2021, com súmula. Dispõe sobre a prestação de contas do Poder Executivo do município de Jesuítas, de responsabilidade do ex-prefeito municipal, relativas ao exercício financeiro de 2015. Foi colocado em discussão e em votação. O vereador Levaldo Sone Mourinho se absteve de votar. No entanto, foi aprovado pelos outros 6 vereadores presentes. Explicações pessoais. Nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. A presidente comunicou que na quarta-feira, dia 29 de setembro, será realizada a audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2021, às 17 horas, nessa Casa de Leis. Em seguida, agradeceu a presença de todos os vereadores, visitantes e funcionários, e, nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às 19h15, da qual foi lavrada a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pela presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas, Paraná. Em discussão? Em votação? Aprovada por unanimidade de votos.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná. Mensagem número 017/2021. Jesuítas, 27 de setembro de 2021. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente a senhora Presidente e demais vereadores que compõem esse Poder Legislativo, vimos através da presente encaminhar o projeto de lei número 017/2021, desta data, para que seja submetida ao processo legislativo municipal em regime de urgência, nos termos da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno dessa Casa de Leis, para, ao final, aprová-lo. Justificamos que o projeto em referência dispõe sobre a suspensão, a partir do dia 1º de outubro de 2021 até a data de 31 de dezembro de 2021, prevista no caput do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020, dos efeitos da Lei Municipal número 1381, de 20 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores públicos municipais do Poder Executivo Municipal a título de revisão geral, correspondente à recomposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2020, conforme documentos em anexo. A Constituição Federal, através do artigo 37, inciso 10, assegura a recomposição inflacionária aos servidores públicos, de maneira que, em análise conjunta à Lei Complementar número 173/2020, artigo 8º, incisos 1 e 8, permitia a interpretação de que não estaria vedada tal recomposição, desde que adotado como índice o IPCA. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do acórdão número 293/2021, Tribunal Pleno, processo número 447-230/2020, considerou que a recomposição inflacionária seria permitida durante o estado de calamidade pública, decretada em função da pandemia de Covid-19, até 31 de dezembro de 2021. Em 20 de janeiro de 2021, foi promulgada a Lei Municipal número 1381/2021, que concedeu a revisão geral correspondente à recomposição da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de janeiro a dezembro de 2020, as tabelas de vencimentos salariais aos servidores públicos municipais da administração direta do município de Jesuítas no percentual de 4,52%, a partir de 1º de janeiro de 2021, data base. Entretanto, em agosto de 2021, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, decidiu julgar procedente o pedido da reclamação constitucional 48.538/PR, formulado pelo município de Paranavaí, cassando os precedentes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE Paraná, acórdãos 447-230/2020 e 96972/2021, os quais estabeleciam a possibilidade de reposição salarial aos servidores, como exceção prevista na Lei Complementar número 173/2020, em observância às ações diretas de inconstitucionalidade 6.450 e 6.525. O relator, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, julgou que a autoridade reclamada na apreciação do projeto de consulta 447-230/202 decidiu que a Lei Complementar Federal 173/2020 não é óbice para a concessão da revisão geral de remuneração. Dessa forma, a autoridade reclamada acabou de realizar uma peculiar interpretação conforme a Constituição, de norma já declarada constitucional por esta Corte em ação concentrada,
o que se mostra incomum e indevido. Autorização geral dada pelo Tribunal de Contas do Paraná, em pré-julgamento da tese, interpretada ao alcance do artigo 8º, 1 da LC, Lei Complementar 173/2020, em princípio, violaria o decidido das ações constitucionais pragmáticas, principalmente se considerar o caráter normativo e vinculante da resposta dos procedimentos de consulta. A consequência prática disso, no meu entendimento, poderia acarretar em um número de atos de âmbito estadual, fixando a correção anual das remunerações dos servidores, em contrariedade ao precedente firmado nas ADIs 6.450 e 6.525, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal esperado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, a interpretação que esvazia por completa o Instituto Legislativo, qual seja a busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia da Covid-19, com base no artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados. TCE, Acórdãos 447-230/20 e 969-72/2021, e determino que consequência que outros sejam proferidos em observância às ADIs 6.450 e 6.525. Sobre a decisão, o ilustríssimo conselheiro relator do TCE Paraná, senhor Artagão de Matos Leão, recentemente, 21/9/2021, assim se manifestou. Por meio da informação número 670/2021, exarada do requerimento externo número 52399/2021, a diretoria jurídica trouxe ao conhecimento desta Corte a decisão proferida nos autos de reclamação número 48.538/PR, ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo município de Paranavaí, contra os acórdãos deste Tribunal de Contas, cujo julgamento do ilustre ministro Alexandre de Moraes foi proferido no seguinte sentido: diante do exposto, com base no artigo 161, parágrafo único do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido, de forma que sejam cassados os atos reclamados. TCE, Acórdãos 447-230/2020 e 96972/2021, e determino, por consequência, que outros sejam proferidos, em observância às ADIs 6.450 e 6.525. Sendo assim, considerando que a citada decisão possui eficácia imediata, conforme informação da diretoria jurídica, comunica-se douto plenário de teor presente despacho em atenção ao disposto no artigo 436, inciso 2 do regimento interno deste tribunal, para que torne sem efeito a decisão adotada pela Corte nestes autos, materializada pelo acórdão número 293/21, Tribunal Pleno. Em também recente instrução número 2216/21 da Coordenadoria de Gestão Municipal do TCE Paraná, em 12 de agosto de 2021, no processo de consulta número 122598/21, no município de Cianorte, Paraná, assim se manifestou. Diante do exposto, esta unidade técnica propõe seja a presente consulta respondida nos seguintes termos: 1. Para fins de interpretação sobre o alcance da proibição de concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores e empregados públicos contida expressamente no inciso 1 do artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, é correto afirmar que a revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal não é alcançada por tal vedação,
haja vista esta não possuir caráter de aumento e ou reajuste de remuneração, mas sim de recomposição inflacionária. Resposta. A revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal é alcançada pela vedação contida expressamente no inciso 1, artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020, sendo que o entendimento diverso constitui violação às ADIs 6.450 e 6.525, conforme já fixado em sede da reclamação constitucional número 48.539, Paraná. Diante da decisão do STF, entendeu-se pela vedação dos entes federados em conceder a recomposição inflacionária, sendo necessária a suspensão de pagamentos desta por aqueles que haviam a concedido, bem como pelo aceno da Unidade Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na referida instrução para consulta. Desta forma, como a Lei número 1381/2021 está vigente e produzindo efeitos, e o caput número do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020 fixa como termo final para as proibições contidas em seus incisos, na data de 31 de dezembro de 2021, havendo, contudo, a possibilidade de que seja prorrogado, necessário que a administração municipal de Jesuítas se posicione diante da situação vivenciada. Assim, entende-se imprescindivelmente que sejam suspensos os efeitos da referida lei, a partir do próximo mês de outubro, com o intuito de que não seja realizado o pagamento da recomposição inflacionária, já que a folha do próximo mês, portanto, apresenta-se o presente projeto, tendo a necessidade de que seja aprovado no intuito de evitar o risco de eventuais questionamentos dos órgãos de controle. O presente projeto de lei visa regularizar a situação e evitar que valores sejam restituídos aos cofres públicos, acaso a situação perdure, com a ressalva de que não há que se falar em restituição dos valores pagos antes da veiculação da decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foram pagos e percebidos de boa-fé, tema 531 do STJ e súmula número 249 do TCU, especialmente pelo fato de que este município se orientou pelas consultas respondidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Aproveito a oportunidade para reiterar vossas senhorias e protestos da minha estima e consideração. Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, projeto de lei número 017/2021, súmula. Suspende os efeitos da lei número 1381/2021, que concedeu revisão geral correspondente à recomposição inflacionária aos servidores e empregados públicos do quadro geral municipal, até a data prevista no caput do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020 e da outras providências. A Câmara Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam suspensos os efeitos da Lei Complementar número 1381 de 2020, de 20 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores e empregados públicos municipais a título de revisão geral, correspondente à recomposição inflacionária, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2020, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, em sede de reclamação número 48.538, que cassou os efeitos dos acórdãos número 447/230/20 e 969/72/21 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, até a data de 31 de dezembro de 2021, prevista no caput do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020. Artigo 2º.
Os efeitos da presente suspensão se dará a partir de 1º de outubro de 2021 e, diante do princípio da boa-fé, fica autorizado o Executivo Municipal em não cobrar a restituição dos funcionários públicos, municipal ou agentes públicos, aposentados e pensionistas, que receberam a aludida revisão, recomposição geral anual, face o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tema 531 do STJ, corroborada pela súmula 249 do TCU. Artigo 3º, fica autorizado o Executivo a realizar a complementação até o montante necessário, de forma a atingir a importância de R$ 1.100, que corresponde ao salário mínimo nacional. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal, Francisco Rodrigues da Silva, Gabinete do Prefeito Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, em 27 de setembro de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, ofício número 158/2021. Senhora Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos a Vossa Excelência, a Administração Municipal de Jesuítas vem, através do presente, em resposta ao ofício acto número 071/2021, informar aos nobres vereadores da Comissão de Obras e Serviços dessa Casa de Leis que o expediente foi encaminhado ao Departamento de Engenharia desta municipalidade, o qual apresentou o quadro em anexo, contendo os serviços de recape asfáltico executados pela empresa IMAP, Construtora de Obras Limitada, Mineração Trevo, no ano de 2020. Oportuno mencionar que a referida empresa foi notificada pelo Departamento de Engenharia desta municipalidade, conforme cópias em anexo, exigindo a execução do serviço com a qualidade contratada, no que foi atendida pela empresa, que corrigiu já as falhas apresentadas no pavimento. Aproveitando o ensejo, renovo os votos de estima e consideração. Segue em anexo. Cordialmente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, ofício número 159/2021. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente a senhora Presidente e demais vereadores que compõem esse Legislativo Municipal, venho, através do presente, solicitar autorização legislativa para que conceda licença, sem vencimentos, a este chefe do Executivo, para que possa se ausentar do município pelo prazo de 10 dias, período compreendido entre 0 horas de 7 de outubro e 17 de outubro de 2021, objetivando empreender viagem ao exterior com destino à cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a convite do Governo do Estado do Paraná, através da Invest Paraná e da Paraná Metrologia, para integrar a comitiva da Missão Técnica Comercial da Paraná Business Experience 2021, para participar da Semana Paraná da Expo Dubai 2020, que será realizada em Hotel Crown Plaza Festival City, o qual faço com fundamento do artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Jesuítas. Sendo o que tinha para o momento, fico à disposição para prestar novos esclarecimentos que entendam e se fizerem necessários, bem como aproveito a oportunidade para apresentar à senhora Presidente e demais vereadores minha manifestação de respeito e consideração. Atenciosamente, Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, ofício número 162/2021. Senhora Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, bem como dos demais nobres edis que integram esta colenda Casa Legislativa, venho, através do presente, com a finalidade de apresentar as inclusas respostas
as indicações encaminhadas à administração municipal através do ofício número 075/2021. Jesuítas Paraná, 30 de setembro de 2021, cordialmente, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Ofício número 075/2021, indicação número 074/2021. Data da sessão de apresentação, 30 de agosto de 2021. Autoria do vereador Rogério Figueiredo Jorge. Assunto: para que seja feita a revitalização, melhorias na Feira do Produtor Rural de Jesuítas e do Distrito do Carajá. Esta indicação tem por objetivo proporcionar aos feirantes e consumidores um ambiente mais propício e agradável. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a Administração Municipal de Jesuítas vem, através do presente, responder à indicação supramencionada, informando que, sensível à indicação para a realização de melhorias mencionadas, informamos que há um estudo de projeto para a reurbanização desses espaços públicos, recinto de feiras. Entretanto, tais obras, por terem custo relevante, demandam da captação de recursos federais ou estaduais, que estão sendo gestionadas. Assim, oportuno contarmos com a colaboração dos nobres edis para que façam o mesmo junto aos deputados representantes do município e líderes de nossa região. Desde já agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações ou melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas Paraná, 27 de setembro de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Ofício número 075/2021, indicação número 075/2021, data da sessão de apresentação, 30 de agosto de 2021, autoria do vereador Rogério Figueiredo Jorge. Assunto: esta indicação, pedido de alargamento do asfalto de Jesuítas à comunidade de Itaguajé, tem por objetivo proporcionar maior segurança às pessoas que utilizam a estrada, melhorando assim a trafegabilidade de pedestres e veículos. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a Administração Municipal de Jesuítas vem, através do presente, responder à indicação supramencionada, informando que, sensível ao vosso pleito, informamos que a indicação apresentada foi encaminhada à Secretaria de Obras e Departamento de Engenharia para estudo, cuja implantação e execução dos serviços ficarão vinculadas à viabilidade técnica e financeira. Desde já agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações ou melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas Paraná, 27 de setembro de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, ofício número 163/2021. Senhora Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, bem como dos demais nobres edis que integram esta colenda Casa Legislativa, vem através do presente com a finalidade de apresentar as inclusas respostas às indicações encaminhadas à Administração Municipal através do ofício número 076/2021. Jesuítas Paraná, 30 de setembro de 2021, cordialmente, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Ofício número 076/2021, indicação número 076/2021, data da sessão de apresentação, 30 de agosto de 2021, autoria do vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Assunto: construção de quebra-molas, sendo localizado na Rua Maringá, número 125, no Distrito do Carajá, neste município de Jesuítas. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a Administração Municipal de Jesuítas vem, através do presente, responder à indicação supramencionada, informando que, sensível à indicação para a instalação de redutor de velocidade no final da Rua Maringá, número 125, no Distrito do Carajá, informamos que a indicação apresentada foi encaminhada à Secretaria de Obras e Departamento de Engenharia para o estudo, cuja implantação e execução do serviço ficarão vinculadas à viabilidade técnica e financeira. Desde já agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações, melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas Paraná, 27 de setembro de 2021,
Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Ofício número 076/2021, indicação número 077/2021. Data, sessão de apresentação, 30 de agosto de 2021. Autoria do vereador Valdeir Heleno dos Santos. Assunto: para que seja trocada a areia do complexo esportivo. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a administração municipal de Jesuítas vem, através do presente, responder à indicação supramencionada, informando que, sensível ao vosso pleito, informamos que o objeto da indicação apresentada vai de encontro com o cronograma de execução do Serviço do Departamento de Obras, em conjunto com o Departamento de Esportes, pois já se encontrava planejado, cuja implementação e execução de tal serviço tem previsão de entrega até a data da inauguração da reforma do ginásio de esportes, Muniquiro Fujic, que deverá acontecer no início do próximo mês. Desde já agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações ou melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas Paraná, 27 de setembro de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Ofício número 076/2021, indicação número 078/2021. Data da sessão de apresentação, 30 de agosto de 2021. Autoria do vereador Adilson Favarin Nieto e Valdeir Heleno dos Santos. Assunto: para que seja feita a reforma e ampliação nos abrigos de frente à Emater, Vale Verde, e a construção de um novo abrigo no Mutirão, do nosso município. Com os nossos cordiais cumprimentos aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, a administração municipal de Jesuítas vem, através do presente, responder à indicação supramencionada, informando que, sensível ao vosso pleito, informamos que a indicação apresentada foi encaminhada ao Departamento de Obras e sua implantação e execução do serviço ficarão vinculadas à viabilidade técnica e financeira. Desde já agradecemos pelo interesse e colaboração no sentido de auxiliar a administração, busca de ações, melhorias que venham beneficiar nossa comunidade. Jesuítas Paraná, 27 de setembro de 2021, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal. Câmara Municipal de Jesuítas, projeto de lei legislativo número 012/2021. Súmula: suspende os efeitos da lei número 1382/2021, que concedeu revisão geral, correspondente à recomposição inflacionária aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, até a data prevista no caput do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020 e da outras providências. Artigo 1º. Ficam suspensos os efeitos da Lei Complementar número 1382, de 20 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a alteração da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, a título de revisão geral, correspondente à recomposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no período de janeiro a dezembro de 2020, face à decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, em sede de reclamação número 48.538, que cassou os efeitos dos acórdãos número 447230/20 e 96972/21 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, até a data de 31 de dezembro de 2021, prevista no caput do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020. Artigo 2º. Os efeitos da presente suspensão se dará a partir de 1º de outubro de 2021 e, diante do princípio da boa-fé, fica autorizado o Legislativo Municipal a não cobrar a restituição do funcionalismo público municipal ou agentes públicos, aposentados e pensionistas que receberam a aludida revisão, reposição, recomposição geral anual, face o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tema 531 do STJ, corroborada pela súmula 249 do TCU. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Jesuítas, edifício Paulo Tomissato Yamada, aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2021.
Ângela Cristina Tomé de Oliveira, presidente. Valdeir Heleno dos Santos, vice-presidente. Rogério Figueiredo Jorge, primeiro secretário. Adilson Favarini Nieto, segundo secretário. Projeto de Lei número 013/2021, súmula, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1367/2020, de 13 de maio de 2020, que fixa em parcela única o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jesuítas para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 1.367, de 13 de maio de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O subsídio mensal dos vereadores para a legislatura 2021 a 2024, fixado em parcela única no valor de R$ 4.990, em razão à representação do Poder Legislativo Municipal e da sua responsabilidade como gestor da Câmara, o vereador que exercer a presidência terá em seu subsídio mensal acréscimo de 20%, devendo este observar os critérios estabelecidos na Lei Orgânica Municipal e o teto constitucional. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Jesuítas, edifício Paulo Tomissato Yamada, Estado do Paraná, primeiro dia do mês de outubro do ano de 2021. Ângela Cristina Tomé de Oliveira, presidente. Valdeir Heleno dos Santos, vice-presidente. Rogério Figueiredo Jorge, primeiro secretário. Adilson Favarini Nieto, segundo secretário. Câmara Municipal de Jesuítas, projeto de decreto legislativo número 003/2021. Súmula. Dispõe sobre a autorização do presidente da Câmara Municipal de Jesuítas para doar bens móveis que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica a chefe do Poder Legislativo de Jesuítas autorizada a proceder à doação de bens considerados inservíveis ao patrimônio público originário desta Câmara Municipal. Parágrafo único. A entidade ou secretaria ser beneficiada deverá declarar qual a destinação que se dará o objeto doado, de modo que interesse público seja devidamente justificado. Artigo 2º. Fica o doador com direito de ter o bem objeto da presente doação automaticamente revertido, caso se verifique desvio de finalidade. Artigo 3º. O Poder Público Municipal fica responsável pela nomeação de uma comissão de avaliação de bens inservíveis, composta por, no mínimo, 3 membros do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo único. A comissão ficará responsável pela elaboração do laudo de avaliação do bem a ser doado, nos termos do inciso 1º deste decreto. Artigo 4º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a celebrar termo de doação para a execução deste decreto, observada a legislação pertinente para o caso. Artigo 5º. Promova-se desafetação ou seja retirada desse bem do patrimônio da Câmara Municipal para incorporação ao domínio do donatário, promovendo-se baixa no respectivo inventário. Artigo 6º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Jesuítas, edifício Paulo Tomissato Yamada, aos 29 dias do mês de setembro de 2021. Ângela Cristina Tomé de Oliveira, presidente. Valdeir Heleno dos Santos, vice-presidente. Rogério Figueiredo Jorge, primeiro secretário. Adilson Favarini Nieto, segundo secretário. Câmara Municipal de Jesuítas, projeto de decreto legislativo número 004/2021. Súmula. Concede licença ao senhor prefeito municipal de Jesuítas e dá outras providências. Artigo 1º. Fica concedida licença, sem vencimentos, ao senhor Aparecido José Weiler Júnior, prefeito do município de Jesuítas, Estado do Paraná, para ausentar-se do município pelo prazo de 10 dias, compreendido no período de 7 de outubro a 17 de outubro de 2021, conforme solicitado através do ofício número 159/2021 do Executivo Municipal, para empreender viagem ao exterior com destino à cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a convite do Governo do Estado do Paraná.
em conformidade com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município de Jesuítas. Artigo 2º. A transmissão de cargos procederá em conformidade com a lei. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jesuítas, edifício Paulo Tomissato Yamada, aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2021. Ângela Cristina Tomé de Oliveira, presidente. Valdeir Heleno dos Santos, vice-presidente. Rogério Figueiredo Jorge, primeiro secretário. Adilson Favarini Nieto, segundo secretário. Sem mais, senhora presidente. Os projetos e indicações apresentados serão encaminhados às comissões permanentes e a quem de direito. Pequeno expediente, não havendo inscrições, passamos ao grande expediente. Também não havendo inscrições, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Em votação do regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 017/2021 com a súmula. Suspende os efeitos da lei número 1381/2021, que concedeu revisão geral correspondente à recomposição infracionária aos servidores e empregados públicos do quadro geral municipal até a data prevista no caput do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020 e da outras providências. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado o pedido de urgência especial por unanimidade de votos. Em votação do regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 012/2021 com a súmula. Suspende os efeitos da lei número 1382/2021, que concedeu revisão geral correspondente à recomposição infracionária aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, até a data prevista no caput do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2021 e da outras providências. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado o pedido de urgência especial por unanimidade de votos. Em votação do regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 013/2021 com a súmula. Dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1367/2021, de 13 de maio de 2021, que fixa em parcela única o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jesuítas para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado o pedido de urgência especial por unanimidade de votos. Retornando aos trabalhos, após a aprovação de regime de urgência do projeto de lei número 017/2021, vocês acham necessário fazer uma suspensão de 5 minutos? A sessão fica suspensa por 5 minutos.
Retornando aos trabalhos da ordem do dia, em única discussão e votação do projeto de lei número 017/2021 com a súmula. Suspende os efeitos da lei número 1381/2021, que concedeu revisão geral correspondente à recomposição inflacionária aos servidores e empregados públicos do quadro geral municipal até a data prevista no caput do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020 e da outras providências. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Senhor presidente, o senhor tem que colocar em discussão o projeto. Em única discussão e votação. Pela ordem. Ordem concedida. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, visitantes, eu não sou de acordo com essa situação. Realmente, a gente que está vivendo esses dias, não só de pandemia, mas a situação que atravessa o país num todo, nós temos salários cada vez mais achatados pela inflação. Para vocês terem uma ideia, o gênero alimentício, alguns produtos dobrou de preço em um ano. Agora, tem algumas situações, outras coisas que subiram exageradamente, como gás, água, luz, aluguel, material de construção. Existem questões que a gente, às vezes, temos que obedecer, que é uma lei que vem de cima para baixo. Em janeiro, veio para cá esse aumento do funcionário de 4,52, que era apenas uma reposição com a perca da inflação do ano anterior. Eu não estava aqui como vereador. Estava o rapaz que estava substituindo o Márcio, né? Mas eu não sou de acordo com essa bagunça dessa lei que fizeram, essa briga política que tem no nosso país. Agora, aquele cidadão, pai de família, que tem seus filhos, que tem a obrigação dentro da sua casa, é claro que às vezes é insignificante esse valor para algumas pessoas, mas para muitas delas vai fazer muita falta retirar esses 4,52. Então, eu quero aqui me colocar, abster o meu voto nessa situação. Eu não voto favorável e não serei contra, mas eu quero abster a minha situação nesse projeto de lei. Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida. Primeiro, cumprimentar o presidente, aos demais vereadores, aos nossos visitantes, pedir que venham sempre a essa Casa de Leis. Eu quero me juntar aqui às palavras do vereador Dinho. Algumas coisas eu concordo, outras não. Primeiro, quando o projeto veio para nós, para votar aqui, a lei garantiu o direito da reposição de 4,5, né? Então, a gente estava embasado na lei para poder dar reposição. Realmente, essa situação, a gente não dá para entender, às vezes, o que passa na cabeça do STF ou do TSE, porque primeiro autorizaram a lei, né? Tanto é que veio para cá, a gente pôde dar essa reposição tranquilamente. Nós, vereadores, não tivemos essa reposição. Então, assim, depois aí o STF concorda, depois o TSE não concorda mais, derrubam uma própria liminar, uma própria lei deles, né? Dizendo que agora não pode mais. Aí, como o vereador Dinho disse aqui, eu me coloco aqui no lugar de vocês, que nem muitos me procuraram hoje. Também sou funcionário público, gente. Também sou funcionário público. Então, hoje eu estou como vereador, amanhã eu posso não estar mais, né? Isso não é emprego. Então, eu penso assim, quando você tem uma reposição salarial, e você já faz planos lá para frente, eu vou poder usar um pouquinho mais do meu salário para comprar uma televisãozinha melhor lá, financiar um pouquinho, né? Então, você já fez compromisso daquele salário. Né? Então, é uma situação que assim, a gente chega a dar raiva. Aí, do nada, agora chega, não pode mais. E olha a situação do prefeito. Nós tivemos em Curitiba,
Ele foi lá no Tribunal de Contas e, realmente, se fosse ver, teria que devolver esse dinheiro. Na luta, lá, o prefeito ainda conseguiu para que não devolvesse, como presidente da MP, né? Mas o que acontece? As pessoas já fizeram compromisso com esse dinheiro. Aí diz agora o seu Alexandre de Moraes, não, realmente, durante a pandemia, não se pode se dar reajuste, né? Então, será que ninguém teve reajuste da classe política, não sei, de ministros, de qualquer outro ente político aí? Será que ninguém teve? Aí, sim, vai cortar lá de quem mais precisa, gente. É 70, 80 reais daquele que mais precisa ali. É uma situação. E a gente fica aqui numa situação porque a lei diz que a gente tem que fazer isso. Nós podemos, lá na frente, ter que responder por isso, né? Mas eu vou ser sincero, eu acho uma situação difícil. Eu sou... Não respeito a posição do vereador Dinho, mas meu voto, eu não sou favorável a isso. Pela ordem, senhora presidente. Ordem cedida. Primeiramente, boa noite a todos os visitantes, a quem nos acompanha pela internet. Realmente é uma situação complicada, né? Fomos pegos de surpresa também, da forma que foi elaborado esse entendimento, né, do senhor Alexandre de Moraes, e da forma que chegou. A reposição nada mais é que a correção, né, da desvalorização do real perante a inflação. E todos os anos, desde a Constituição, né, 1988, sempre foi feita essa reposição e nunca causou danos a cofres, a ninguém. Infelizmente, passamos por um período de pandemia que foi muito difícil para muitas pessoas, muitos empresários fecharam suas empresas, muitas famílias perderam entes queridos, e chegamos agora na reta final, no caso, esse 31 de dezembro de 2021 é que finda esse período da Lei 173/2020, 27 de maio, né? E serão 3 meses de congelamento. A suspensão vem de encontro à não revogação, pois entendemos de uma forma, se o município fizesse a revogação, durante esses 9 meses que foram feitos os pagamentos, poderia ser cobrada a devolução. Agora, vamos imaginar, se a pessoa que ganha pouco, assim como o vereador Valder colocou, tiver que fazer uma devolução, é praticamente o salário do mês dele que irá por água abaixo. Então, hoje, é duro, é difícil passar por tudo que passamos e ainda ter que estar sentado aqui hoje, fazendo o nosso trabalho, que é seguir uma determinação de um tribunal, congelar o salário de quem tanto trabalha pelo nosso município. Mas também estamos pensando no futuro de cada um, pois as nossas atitudes aqui poderão representar muitos prejuízos para todos, não só para nós vereadores, que iremos responder por improbidade administrativa, direitos políticos cassados no futuro, ninguém sabe. Mas nós temos que trabalhar com coerência e fazer as coisas da forma que tem que ser feita. Se há uma recomendação de um Tribunal de Contas, do STF, do Superior Tribunal Federal, nós, infelizmente, temos que seguir à risca para que não possamos causar mais prejuízo ainda para o nosso povo, para o nosso servidor que tanto trabalha. Obrigado, senhora presidente. Pela ordem, senhora presidente. Ordem cedida. Boa noite aos vereadores, boa noite, presidente, boa noite, presidente dessa Casa de Leis, vereadora Ângela, boa noite aos vereadores, vereadora. Eu vou me juntar junto com as palavras dos vereadores também. Então, no dia, não lembro mais o dia que nós tivemos aqui a aprovação do reajuste, 18 de janeiro, eu estava aqui presente, fui um dos que aprovou, sim. Com certeza, se viessem mais projetos de aprovação de remuneração, eu estaria aqui aprovando. Mas, infelizmente, eu não estou aqui hoje para prejudicar município, vereadores e nem funcionários públicos. Então, nós temos que tomar decisão, me dói no coração, mas eu tenho que tomar decisão. Eu estou sentado aqui hoje, amanhã pode não ser eu. Mas
o que tem que ser feito pelo município, e não só no nosso município, já ressaltando aqui. Isso aqui é a nível de Brasil ou quem deu o reajuste. Então, né, eu fico muito sentido, mas é o que nós temos que fazer. Então, eu não estou aqui para fazer política, falar, não, eu vou, respeito a opinião de cada um, me dói no coração, mas é o que tem que ser feito. Então, a minha decisão vai ser baseada no que o ministro Alexandre de Moraes decretou. Então, eu peço, se é raiva ou é compreensão, mas eu não estou aqui sentado para prejudicar ninguém. Isso aí eu falo para vocês. Mas eu tenho que tomar decisões. E nessas horas nós temos que ser com o posicionamento correto. Pode não ser o justo, mas tem que ser o que tem que ser feito. Só isso, senhor presidente. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. 1 voto contrário, 1 abstenção e 5 votos favoráveis. Aprovado por 5 votos favoráveis. Retornando aos trabalhos da ordem do dia, em única discussão e votação do projeto de lei número 012/2021 com a súmula. Suspende os efeitos da lei número 1382/2021 que concedeu revisão geral correspondente à recomposição inflacionária aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal até a data prevista no caput do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020 e da outras providências. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. 1 abstenção e aprovado por 6 votos favoráveis. Retornando aos trabalhos da ordem do dia, em única discussão e votação do projeto de lei número 013/2021, com a súmula, dispõe sobre a alteração da lei municipal número 1367/2021, de 13 de maio de 2020, que fixa em parcela única o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Jesuítas para a legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências. O vereador que estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário, se levante. Em discussão, eu farei uma breve explicação aqui, que eu vi que na hora que o vereador Rogério estava fazendo a leitura desse projeto, nós votamos já em 2020, né, o valor do salário dos vereadores. Hoje nós não estamos votando o salário dos vereadores. Nós estamos fazendo uma alteração na lei, aonde nós fomos, pelo TCU, comunicado que o valor do subsídio fixado por meio da lei número 1367/2021 supera o teto constitucional, uma vez que o município de Jesuítas, aqui a estimativa deles era que o município de Jesuítas tinha 8.251 habitantes, e veio uma indicação aqui de que o valor do salário da presidente da Câmara, ou o presidente, né, quem estaria exercendo, está acima desse teto. Então, nós estamos fazendo uma alteração no valor do pagamento do salário somente do presidente da Câmara, para que fique bem entendido que nós não estamos aumentando o valor dos vereadores. Foi para diminuiu. O valor estava acima, porque o TCU fez a estimativa do município com 8.251 habitantes. Então, fica fixado o pagamento do presidente com 20% acima somente dos vereadores. Cai de 5.988 para 5.064. E eu gostaria de colocar aqui que o dos vereadores é 4.990 e ainda a mais eu terei que fazer a devolução aos cofres públicos. Então, ainda bem que vocês não terão que fazer a devolução aos cofres públicos, né? A gente não gostaria de ter votado a favor do congelamento do salário de vocês, mas nós estamos seguindo esta linha para que isso não aconteça. Mais alguém na discussão?
O vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 011/2021 com a súmula. Institui ponto facultativo no dia 4 de outubro para profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Jesuítas e da outras providências. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada em primeira discussão e votação por unanimidade de votos. Em única apreciação e votação do projeto de decreto legislativo número 003/2021 com a súmula. Dispõe sobre a autorização à presidente da Câmara Municipal de Jesuítas para doar bens móveis que especifica e da outras providências. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovada em única votação. Em única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 004/2021 com a súmula. Concede licença ao senhor prefeito municipal de Jesuítas e da outras providências. Em discussão, eu só gostaria de acrescentar aqui que o prefeito Júnior gostaria de estar presente para explicar que ele fará essa viagem internacional sem custos ao município, tá? Essa viagem está sendo toda pelo custo do governo, da MP. Não tem custo para o município essa viagem do prefeito. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário, se levante. Aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Explicações pessoais. Com a palavra o vereador Paulo Shibuya. Com a palavra o vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. Permissão para eu falar sentado, senhor presidente. Nas explicações pessoais tem que ser na tribuna. Cumprimento a presidente desta casa, Ângela Tomé, com uma boa noite. Estendo aos demais vereadores, funcionários, aos visitantes, funcionários, uma boa noite. Gostaria de justificar o meu voto como vereador e também como funcionário público que sou. Tenho 22 anos de município, de funcionário público, e a minha camisa, com certeza, é do funcionário. Porém, venho justificar aqui o meu voto. FESMEPAR, Federação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais do Paraná. Então, nós, vereadores, que fomos eleitos pela população, temos o dever, aqui nesta Casa de Lei, não somos obrigados a saber de tudo, porém, temos que pesquisar naquilo que influencia nos nossos trabalhos, não influencia no dia a dia do município. Por exemplo, com essa determinação que foi votado hoje, com esse projeto, que vai suspender, né, vai suspender esse aumento de 4,52, isso, que foi votado no começo do ano, né, dia 18 do 1. Então, essa Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Paraná, ela fez uma revisão geral anual. Até hoje à tarde, eu ainda estava convidando os funcionários para vir à Câmara, porque o meu voto era contrário.
Porém, eu tenho que ser objetivo. Eu tenho que ser objetivo com as normas e com as leis. E diz assim os sindicatos do Estado do Paraná: tendo como único suporte uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, vários municípios do Paraná resolvem não conceder a revisão geral anual, e muitos dos que já haviam concedidos resolver cancelar a reposição. O artigo 37, inciso 10, da nossa Carta Magna é a Constituição, que diz assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado e distritos federais e dos municípios obedecerão aos princípios legais, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes: a remuneração dos servidores públicos e subsídios, de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observando a iniciativa privada de cada caso, assegurada a revisão geral anual. Então, a revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição não objetiva gerar ganho real, mas sim tão somente a recomposição de perda inflacionária do período. Se tivesse aumentado 1 ou 10 ou 100, nós tivéssemos ganho algum aumento real, seria inconstitucional. Porém, somente a reposição inflacionária. Então, o voto do Alexandre de Moraes está indo contra a Constituição. Porém, é uma interpretação dele também. E aí o sindicato se baseou nesse processo. Com muitos bens funcionando no processo 447 de 230 de 2020, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em evidência que o artigo 8º, inciso 1º da Lei Complementar 173, que é a lei do Covid, realmente não pretende vetar a recomposição inflacionária, mas, na verdade, busca obstar eventual aumento real concedido ao servidor. Nós não tivemos esse aumento real, nós só tivemos a reposição da inflação. Não se pode confundir o reajuste, que é um ganho real, com a revisão geral anual, que apenas recompõe o valor da moeda, que é a desvalorização da moeda. E por esse motivo, os membros do Tribunal, Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos do voto relator, conselheiro Artagão de Matos Leão, por unanimidade quanto ao enfrentamento desta matéria, decidiram da seguinte forma: conhecer da presente consulta e no mérito da resposta dos questionamentos, no sentido: a recomposição inflacionária a que se faz menção ao artigo 37 não é alcançada pela vedação do artigo 8, inciso 1º da Lei Complementar. Então, ele diz aqui que é inconstitucional esse do Tribunal de Contas aqui, o Artagão de Matos Leão. Ele diz que é inconstitucional, e assim o sindicato entrou. Conhecer do presente consulta e os méritos das respostas. Assim, não há óbice para os municípios com condições financeiras para tanto em conceder a revisão geral anual, desde que o índice a ser aplicado não seja acima da inflação. Nós estamos dentro da inflação, nós não estamos acima. Os municípios não podem agora, diante da decisão que envolve o município de Paranavaí, se precipitarem e não concederem a revisão geral anual, ou até mesmo cancelarem as reposições, mesmo porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná estão em vigência. Estão em vigência, quer dizer que até dia 21 de setembro era inconstitucional. Ou seja, não existe até o presente data nenhuma decisão contrária ao referido tribunal. Isso aí diz o relator Artagão de Matos Leão, que é do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Porém, também em pesquisa, no dia que foi protocolado, no dia 21 de setembro, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na entidade município de Campo Bonito, interessado Antônio Carlos Dominique, Mário Ever, consulta. Por meio informar que no número 670/21, encharadas o requerimento externo 520.399 de 2021, a diretoria jurídica trouxe ao conhecimento desta Corte, que é o Tribunal de Contas, a decisão proferida nos autos da reclamação 48.538 do Paraná, ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal pelo município de Paranavaí. Tudo começou porque o município de Paranavaí, que não deu o aumento, e o Alexandre de Moraes acatou no STF. Pelo município de Paranavaí, contra o acórdão deste Tribunal de Contas, cujo julgamento do ilustre ministro Alexandre de Moraes foi proferido no seguinte sentido. Diante do exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido de que forma que seja cassado os atos reclamados ao TSE, acórdão 447, que é esse do sindicato dos funcionários públicos. E determino, por consequência, que outros sejam proferidos à observância das ADINs 6450 e 6525. Sendo assim, considero que citada decisão possua eficácia imediata, conforme informações de direitos jurídicos, comunica-se do outro plenário do teor do presente despacho, em atenção aos dispostos no artigo 436, inciso 2, do regimento interno deste tribunal, para que torne sem efeito a decisão adotada pela Corte nestes autos materializados pelo acórdão 293, pleno. Por fim, determina-se os seguintes encaminhamentos. O Gabinete da Presidência, para que envia do expediente à Procuração-Geral do Estado do Paraná, para a ciência quanto ao cumprimento da decisão judicial. A Secretaria do Tribunal Pleno para certificação. C. Supervisão de jurisprudência da Biblioteca para atualização de seus registros. D. Diretoria do Protocolo para a juntada da cópia do presente ato à consulta 96.972/2021. E ao requerimento externo 520399/2021. Publique-se Gabinete do Relator em 21 de setembro de 2021. Artagão de Matos Leão, conselheiro e relator. Então, derrubou essa do sindicato que nós estávamos defendendo. É inconstitucional se nós votarmos a favor, nós estaríamos prejudicando vocês, estaríamos nos prejudicando, porque lá na frente nós teríamos que devolver essa remuneração. Então, estou aqui explicando para vocês, porque a minha camisa é dos funcionários, mas também é dos vereadores. Então, nós temos que ser objetivos, sinceros com a população, com funcionários, conforme a intensidade que vem a esta casa. E assim eu digo que nós, aqui os vereadores, aprovamos, porque essa remuneração daqui para frente, nós vamos ficar, tem 2 meses, quase 3 meses, né? E se nós reprovássemos essa conta hoje, nós reprovássemos esse projeto hoje, poderia acontecer o que já houve aqui nesta casa, de vereadores que aprovaram projetos que eram inconstitucionais de aumentos de salário, e veio refletir até nessa eleição. Candidatos que eram, naquela época ainda, na primeira gestão do professor Francisco Rodrigues da Silva, que não... Dá uma parte aí, senhor vereador, se eu puder. Um minuto só. Que não puderam, não puderam ser candidatos, porque não tinha negativa,
Então, já pensou, lá na frente, nós às vezes estamos até aposentados, ter que devolver, os funcionários têm que devolver essa remuneração do ano. Então, acredito que ainda estamos em vantagem. Cedida. Muito obrigado. Essa situação que o nobre vereador está passando aí, cabe a mim responder, porque na época eu era vereador, em 1997, e o atual presidente da Câmara, na época, ele fez um ato da mesa, sem ser passado por votação, simplesmente fez um ato que o salário do vereador estaria reajustando. E passado 2 anos, o Tribunal de Contas entendeu que era irregular esse aumento, porque o vereador, ele fixa o seu próprio salário, mas de uma legislatura para outra, não na mesma legislatura. Aí foi uma demanda na justiça, alguns já devolveram o dinheiro, outros entraram na justiça. Chegamos a ganhar, como eu entrei na justiça, cheguei a ganhar, depois o processo voltou novamente e veio estourar nesse mandato agora. E quando eu fui candidato, aí eu contratei um advogado para me defender, o advogado falou para mim, você tem 100% de chance de ser candidato e não lhe dá problema. Porém, o presidente da Câmara, que foi o responsável, não tem como ser mais candidato. Então, como a Ângela ali, que é presidente, hoje está preocupado com algumas situações, inclusive agora com a verba de representação da presidência, realmente algumas coisas que a justiça às vezes demora, mas não tarda. Então, talvez hoje, por nós não reprovarmos esse projeto, porque a maioria que aprovou, eu não votei para aprovar, porque eu tenho as minhas razões e como isso já aconteceu, eu sinto na própria pele. Então, mas eu acho que lá na frente, quem sabe, vocês vão agradecer porque que a Câmara, então, aprovou para não ter o aumento mais, o pelo menos provisoriamente, né, que a partir de janeiro volta-se tudo ao normal. Muito obrigado, vereador. Me concede uma parte, vereador Francis? É como estava explicando aquela hora, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Da mesma forma que foi colocado, para mim já veio essa recomendação, que o meu teto estaria acima, porque quando na legislatura passada nós votamos o salário do vereador para essa legislatura, que é votado antes, né, estava em cima do teto, no valor limite, do valor do salário dos deputados. Aí veio a pandemia, o salário dos deputados baixou. Enfim, agora veio essa notificação para que eu fizesse essa alteração na lei e para que eu devolva aos cofres públicos. Porém, eu vou obedecer, da mesma forma que nós temos medo de não obedecer essa lei que veio, né, pedindo a suspensão do reajuste de vocês, porque, como disse o vereador Francis, pode ser que a gente não responda agora, mas vai responder lá na frente, lá no futuro, né? Então, a gente prefere não correr esse risco e responder por improbidade pública, né? É o que a gente, infelizmente, teve que fazer. Jamais, nenhum dos vereadores que está aqui, eu tenho certeza, nós também temos os nossos funcionários aqui na Câmara, nós também votamos o congelamento dos funcionários deles, jamais nós gostaríamos de estar fazendo isso, mas é uma decisão, é uma lei, e se a gente não cumpre a lei agora, pode ser que a gente responda até o final do ano, ou até mais para frente, quem sabe, né? Eu gostaria de agradecer aos que votaram, né, pela aprovação, porque pode ser também que, no final do meu mandato como presidente, eu venha fechar as minhas contas negativas por estar respondendo um processo como esse. Então, muito obrigado aos vereadores por ter tido esse entendimento. Aos funcionários que estão aqui também, obrigado, se entenderam dessa forma. Muito obrigado pela parte. Vereador Francis. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo o meu voto e dizer a vocês, funcionários, nos setores que vocês se encontram, nós somos aqui o fiscal, nós somos fiscal. E aquilo que vocês veem que não estão de acordo, pode entrar em contato com nós pelo telefone, aqueles que têm o nosso telefone está aí à disposição, que nós estamos aqui para... Não sabemos de tudo, por exemplo, que nem o juiz. Chega lá numa decisão de uma divisão de terra, ele não entende, aí ele chama o Robertão da Emater e o professor Darcy. Vão dar um laudo para ele e ele vai se posicionar. Assim, de acordo com vocês trouxerem a dificuldade ou a dúvida, ou o que está acontecendo de errado ou não para ver, nós vamos pesquisar, fazer uma consulta e trazer para vocês. Tá joia? Obrigado pela presença de vocês e assim justifico o meu voto. Tenham todos uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Valdeir Heleno dos Santos. Mais uma vez, senhora presidente, senhores vereadores, aos visitantes, só para também justificar o meu voto aqui. Primeiro, eu quero dizer aqui que eu respeito, né, demais aos vereadores, né, meu posicionamento foi ao contrário ao projeto, né. Votei com a minha consciência, com o meu coração, para mim poder deitar e dormir tranquilo, né. Não acho justo. Como o Francis disse, sou um representante do povo aqui, né? Então estou votando com o povo. E não concordo também com, sinceramente, com o que fazem, às vezes, muitas vezes, o STF, de uma hora para outra, muda as coisas e complica a vida de todo mundo, né? Então, eu acho que teria que ter um pouquinho mais de coerência. E eu justifico o meu voto dessa forma. Não, respeitando a opinião de cada um, tem que ser dessa forma. Aliás, nós estamos em 9 aqui para ter discussão e respeitar o voto de cada um. Mas só queria dizer que eu fico tranquilo com o meu voto e respeito a opinião de cada um. Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estavam aqui presentes hoje, os que nos acompanham pela internet. Gostaria de fazer uma sugestão à presidente, né, do sindicato, dos funcionários, se puder pegar uma cópia, né, desse projeto que veio a nós, né, para que ela possa passar a vocês, funcionários, para que vocês possam repassar aqueles que não entenderam, que não tiveram entendimento, né, do que foi nos trazido para ser votado aqui hoje. Então, se a presidente do sindicato de vocês quiser levar uma cópia e repassar aos funcionários, porque aqui explica muito bem, né, tudo o que foi realizado, tudo como foi votado, enfim, fica a sugestão. Agradeço também aos que nos acompanham pela internet, quero agradecer aos funcionários dessa casa e comunico a todos, senhores vereadores e visitantes, que a próxima sessão ordinária será realizada dia 13 de outubro, às 19 horas, devido ao recesso do feriado do dia 12 de outubro. E nada mais tendo a tratar com as graças de Deus, declaro encerrada a presente sessão às 20 horas e 47 minutos.